O presidente Lula sancionou uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra como todes e elo na administração pública. A proibição faz parte de um projeto maior que institui a Política Nacional de Linguagem Simples, para tornar a comunicação oficial mais clara e acessível. Mas é claro que isso gerou debate. Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, eu vou ouvir calmamente os fatos para depois ficar indignada, se for o caso. Vamos lá. Ana, eu vou começar trazendo a fala aqui do Arthur Souza, que eu adorei, que merde, né? E a gente precisa falar sobre isso. Eu não vou nem alongar muito, Ana, vou te pedir para trazer a matéria que fala sobre a sanção do presidente Lula. E aí a gente precisa lembrar uma coisa: esse projeto é da COCAI, também do PT, e tem alguns pontos que a gente vai aprofundar de positivo, mas eu não considero, eu já começo dizendo, que eu não considero a institucionalização de uma linguagem, e aí trazendo, né, a não utilização de outra, como um dos principais problemas que o governo tem. Aí, por isso, acho que essa sanção não precisava acontecer. Dito isso, vamos lá, Ana, porque tem gente que está olhando para o lado positivo, bem jogo do contente da Poliana, viu? Vou te pedir para trazer a matéria, por favor. Vamos lá. O presidente Lula sancionou a lei que proíbe o uso da linguagem neutra na administração pública em todo o país. A nova legislação, assinada também pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pela ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, integra a Política Nacional de Linguagem Simples. O objetivo principal da política é facilitar o acesso dos cidadãos às informações oficiais, garantindo que sejam claras, diretas e compreensíveis, além de reduzir custos administrativos com retrabalho e atendimento. A norma orienta órgãos públicos a priorizarem frases curtas, voz ativa e palavras comuns, evitando jargões, estrangeirismos e formas de flexão de gênero ou número fora das regras do português, como elo, deles e todes. A lei determina que cada poder nas esferas federal, estadual e municipal estabeleça diretrizes complementares para implementar a política, definindo fluxos e ferramentas necessárias para sua aplicação. Perfeito, Ana. E aí eu já digo uma coisa, o Daniel, ele falou exatamente o que eu ia falar agora. Já não se usa, então nada mudou. A gente já tem uma lei que nasce morta. Não se usa. A gente não tem institucionalmente a utilização dos pronomes neutros de gênero. Ponto. E a gente já tem, também deixei destacado outro comentário aqui, que a gente precisa tirar uma ideia de pânico moral, porque a Jamile traz aqui, e é exatamente isso, que o Manual da Redação da República já considerava a linguagem neutra errada. E o próprio Daniel fala, outra coisa que é muito importante, sobre as universidades públicas não utilizam a linguagem neutra como um padrão de linguagem. Isso é terrorismo moral da direita e professores, inclusive, são resistentes a qualquer forma de interseccionalidade. E aí eu vou te dizer uma coisa, no meu TCC eu estou escrevendo em primeira pessoa. A minha professora, ela é super gentil e ela não precisei fazer um capítulo só para dizer justificar porque eu estou escrevendo em primeira pessoa. Porque até isso, escrever um TCC em primeira pessoa já é considerado transgressão na universidade federal pública do nosso país. E isso num curso que é um curso ligado a artes e a letras. Eu faço escrita criativa. Tem outros cursos que não aceitariam de forma alguma, e alguns orientadores também que nunca aceitariam a escrita em primeira pessoa. Então, eu estou dizendo isso porque a gente precisa desmistificar algumas questões. E aí, Ana, tem um pulo do gato agora. Por que as pessoas estão, de alguma forma, considerando positiva a medida do Lula? Porque tem um outro olhar sobre essa medida. Vou te pedir para trazer essa explicação muito bem feita e muito rápida do pessoal do Bahia Notícias, um portal aqui de Salvador, por favor. Bora lá. Você já teve que ler algum documento da prefeitura, do governo ou até uma decisão judicial e parece que estava tudo escrito em outra língua? E se eu te dissesse agora que tudo isso pode estar com os dias contados? Foi sancionada a Política Nacional de Linguagem Simples.
Um nome bonito, mas que significa algo muito direto. O governo agora é obrigado a falar de forma clara com você. Nada de texto cheio de jargão, juridiquês ou termos técnicos que só quem estudou a vida inteira entende. A regra vale para todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e para todos os níveis. União, governos, estaduais e aí onde você mora, o município também. Ou seja, da nota da prefeitura ao comunicado do posto de saúde, passando pelos editais de concursos e até decisões judiciais, tudo tem que ser claro, direto e fácil de entender. O objetivo da lei é simples, que o cidadão consiga encontrar, entender e usar as informações do governo. A ideia é diminuir aquela dependência de alguém no meio, despachante, advogado, contador, só para traduzir um texto oficial. E isso reduz custo, tempo e dor de cabeça. Os servidores agora têm regras, frases curtas, ordem direta, uma ideia por parágrafo, nada de palavras difíceis sem explicação. E tem mais. As informações mais importantes têm que vir logo no começo. Mas tem um detalhe que já está gerando debate. A lei proíbe o uso de novas flexões de gênero que não estejam no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ou seja, nada de todes ou variações que fujam da gramática tradicional. Será que isso vai agradar todo mundo? E aqui vem a parte que mais toca a vida real. Imagine como isso pode mudar na sua cidade. Os editais da prefeitura ficam mais claros? Os avisos sobre saúde e educação chegam mais diretos? E os comunicados de impostos, cadastro único e Bolsa Família? Tudo isso fica mais fácil de entender? Se isso for colocado em prática de verdade, Ana, pode reduzir filas, erros e... É isso, a explicação ela é positiva. O projeto da COCAI, ela teve um lado positivo, que é evitar, inclusive, o juridiquês, uma linguagem mais burocrática, muitas vezes com uma dificuldade imensa de compreensão. E aí vem a minha questão, Ana. A gente precisa, sim, pensar nos não binários. Existe a comunidade LGBTQIAPN+, existem aquelas pessoas que se sentem confortáveis justamente em não ter uma definição de gênero. E aí eu acho uma coisa, Ana, antes da gente ter uma lei que imponha ou que retire, a gente precisa fazer com que isso seja utilizado de forma habitual. E aí não vai adiantar ter lei dizendo que está proibido, porque se for sem a utilização, a gente vai fazer com que o sistema ele precise se adaptar a uma modificação. E aí eu acho importante, sabe, Ana? Porque se a gente fosse seguir o próprio dicionário, né, e identificar que a língua ela estaria ali, ela não é viva, que a língua ela estaria presa às suas tradições, a gente não falaria mais você, estaríamos falando vós-mercê até a atualidade. Então a gente entende que a língua ela é viva e que ela vai sofrer mutações, e não dá para ignorar tais mutações. Todo o resto sobre isso é violência, inclusive a medida do governo violenta os não binários, sim. No entanto, a gente não precisa institucionalmente conversar, não tem problema, a gente vai subverter e se sente confortável em subverter, falando no dia a dia, e aí é um movimento que a gente precisa fazer. Até porque nenhuma revolução começou institucionalmente, colocando, né, não foi feita de dentro para fora, pelo contrário. É o primeiro ponto que a gente precisa lembrar. E aí, Ana, só para a gente entender a necessidade de quem defende de forma a neutralidade na linguagem, quem é que, de fato, tem tantos problemas com a neutralidade da linguagem? Gente tipo a Cíntia Chagas. Vamos falar sobre isso? A Cíntia Chagas ela quer que a língua continue lá imutável. E esse debate com a Manuela Dávila, foi não um debate, tem um quê maravilhoso. Podemos? Vamos lá. Finalizar, então, eu te perguntei da linguagem neutra, que você achou inclusive, eu acho esse um ponto importante, porque muito da sua influência veio na esteira dessa discussão, e eu queria te ouvir para a gente finalizar aqui. Sim, sua posição. Depois dessa revisão que você fez do feminismo, né, há uma revisão também dessa questão? Claro, eu sou professora de português, sou formada em letras pelo FMG, e para mim é muito claro que o dialeto não binário deveria ser apenas um dialeto. Ele é uma pseudo-exclusão, uma pseudo-inclusão, na medida em que ele exclui os surdos, os disléxicos, os autistas, ele exclui... O dialeto não binário abarca uma população que não corresponde nem a 1,5% da sociedade. E não me parece justo que nós façamos modificações na língua portuguesa
por causa desse grupo. Nós estamos falando da língua de Camões. Eu entendo, sim, que essas pessoas têm uma necessidade de representatividade linguística. Todavia, não será a língua portuguesa que dará conta disso. É ele e é ela, não há como ele. Aliás, na França, falaram, inclusive, trata-se de uma... Abre aspas, frente a essa aberração linguística, a língua francesa corre perigo mortal, fecha aspas. Quem falou isso foi a Academia Francesa, vou colocar assim, a Académie Française, que é uma espécie de academia brasileira de letras, só que na França. Então, para mim, é uma aberração linguística. Ó, Eu vou ficar com vontade de responder, Júlia. Se você conseguir ser super rápida, que a gente vai equalizando o tempo, equilibrando o tempo. Não existia a expressão juíza de direito, eu mas comentava ninguém saiu isso com por aí ela. com uma placa na mão dizendo, falando assim, eu preciso falar você e não vós me ser, vossa mercê. É natural. E esse processo do todes é um processo completamente artificial. Olha, você é de esquerda, nem a esquerda concorda com todes, nem a esquerda. Vê bem, para mim não é só sobre a linguagem neutra. O teu erro, para mim, é tu achares, primeiro, que a língua é a de Camões. De Camões para cá, existiram diversas pessoas que fizeram da língua portuguesa a língua que nós utilizamos e aí hoje. Entra o meu conservadorismo, e 1,5% conservar de pessoas, a origem. 1,5% de pessoas que são as que mais morrem no nosso país, que tem uma expectativa de vida de 32 anos, na minha opinião, merecem ser ouvidos. Mas é bom, justo, pelo menos a gente teve uma divergência e o programa vai acabar em clima de divergência. Bom, eu acho que a Manuela, né, ela exatamente, a gente tem uma porcentagem de pessoas que são executadas por serem quem são, e a gente precisa, de fato, que essas pessoas sejam ouvidas, e eu volto a falar, e não vai ser um processo institucional que vai mudar isso, pelo contrário, tem que ser de fora para dentro mesmo. Então, a gente pode fazer um levante em relação a isso, e, ao mesmo tempo, eu digo que o projeto da COCAI tem um lado positivo, mas não é através do conservadorismo e da exclusão que a gente vai, de fato, melhorar e mudar o Brasil. Então, eu deixo aí no chat, quem quiser responder, o que é que vocês acham da relação da sanção de Lula? O que é que você achou, Ana? Nossa, quantas horas a gente tem, porque isso me pega num nervo, mano, num nervo. Veja, a mulher dizer que é formada em letras e me falar uma abominação dessa, que a língua é a de Camões, e que a Académie Française disse isso ou aquilo. Ana, deixa eu te falar uma coisa rapidinho, assim, perdão, mas é uma coisa muito rápida. Uma das academias mais conservadoras que eu já passei é a academia, é o espaço de letras, é a ILUFBA, Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Eu já peguei professores assim que têm pensamentos odiosos e são extremamente conservadores, inclusive que dizem que desconhecem que Conceição Evaristo escreveu poemas e ela achava que só tinha escrito poesia. Estou dizendo isso para a gente entender quanto esse cânone é conservador. É conservador, elitista, racista, excludente. Então não me surpreende a Cíntia Chagas ter formado em letras. Me surpreende a sanção do Lula. É verdade. Vamos nos focar nessa questão da sanção e enfim. Veja, tem uma razão de ser no projeto. Eu não sei a história do projeto, eu não sei dizer como foi que a questão da linguagem neutra foi parar lá. Precisaria de uma análise um pouco mais detalhada e histórica da construção desse projeto. Mas sem essa informação, vamos partir do entendimento da proposta. Simplificar a linguagem dos órgãos públicos para que seja mais acessível para todo mundo. Absolutamente correto. Tá? Absolutamente correto. O que me intriga, o pessoal do chat está dizendo que foi jabuti da direita. É bem possível, eu não acho difícil, mas eu tenho que ser sincera que eu não tenho essa informação nesse momento, então não posso afirmar isso categoricamente, assim, por honestidade, né? Tem mó cara, assim, né? A questão é dizer assim, especificamente,
especificamente não pode usar linguagem neutra, me parece problemático, porque, veja, bastava que você dissesse use linguagem simples e se limite às regras constituídas na língua portuguesa, né? Só, né? E aí indica lá qual é o livrinho de regras que você vai usar e ponto, né? Só precisava disso, né? Não precisava. Então, se menciona especificamente a linguagem neutra, aí eu já acho. Desculpa, aí vocês desculpem o meu francês, mas aí eu já acho cagada, entendeu? Por quê? Aí você tá cedendo para um discurso de pânico moral. Porque neste discurso da Cíntia ali se confundem as coisas. Uma suposta defesa de um princípio linguístico que, na verdade, é apenas a fachada de um preconceito humano, né? De um preconceito social. Entende? Tá justificando o medo do outro a partir de uma defesa da língua. E, além de tudo, isso me irrita porque é covarde. As pessoas não têm coragem de dizer, olha, eu tenho preconceito com LGBT e eu não quero a linguagem neutra por causa disso. Então, eles vão se esconder nas regras da língua portuguesa. Aí tem outros problemas também. Dizer que... desculpa, você foi passar essa mulher falando, agora já... Eu sei que já passou do tempo, mas agora pegou na questão linguística para mim. Ela dizer que isso é completamente artificial, sim, em oposição a todas as outras palavras e expressões que vieram da natureza, de certo, né? É lógico, toda a linguagem é artificial, minha senhora. Ela é produzida dentro da cultura, ela é produzida em sociedade, não nasce, não brota no rio, né? Enfim, tirando essa parte também. Enfim, o resumo da ópera, tentando não me estender mais ainda, é que pode ter uma boa utilidade no projeto, a gente pode entender para onde ele estava querendo ir, mas acho vacilo especificamente proibir. Não precisava proibir, bastava que se atentasse à regra, porque a regra, ela não é imutável, ao contrário do que acredita a Cíntia. A regra, ela é construída socialmente e ela é transformada. Caraca, a gente já transformou essa regra quantas vezes ao longo da história? A língua é viva. Concordo com a Dai quando ela diz também, é preciso que a gente também não espere, eu concordo com isso, Dai, que a gente espere que os usos da linguagem sejam sancionados também. Não precisava proibir, mas também não precisava necessariamente determinar que fosse usado, porque isso sim se faz de forma natural, acho que não é a palavra, porque aí dá a impressão que vem do Rio, mas se faz de forma coletiva, social, é construída através da vivência da língua, através da forma como a gente se comunica. Isso vai pegar na regra, isso vai chegar na regra, que foi o que aconteceu com todas as outras mudanças linguísticas pelas quais a gente já passou, né? Então, assim, não dá para a gente esperar que seja sancionado, mas eu acho que proibir entrar num aspecto ideológico da extrema-direita aí de não, tem que proibir esse negócio da linguagem neutra, né? E queria trazer só um comentário, eu já passei totalmente, mas eu queria trazer um comentário que eu estrelei aqui, da Nalu, falando que é autista e é difícil de usar por falta de hábito, mas não vai desrespeitar alguém por uma dificuldade que é dela. Eu uso pessoa, odeio quando nos usam para justificar preconceitos, e isso também é uma questão, né? Dizer assim, vai dificultar e tal. Vai dificultar porque a gente aprendeu assim, enfim, né? Enfim, eu vou ficar por aqui. Ana, deixa eu só fazer. A gente já passou do tempo mesmo, isso é fato, mas é um jabuti, tá? Eu precisava confirmar isso, é um jabuti. Tá. O projeto da COCAI não previa, é o jabuti do Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. O da COCAI não previa isso. Então, mais uma vez, me surpreende que Lula tenha sancionado sem vetar. É possível que ele tenha calculado que não valia a pena entrar na discussão. É possível que tenha só passado batido.
também. A função do jabuti é essa, né? É passar batido mesmo, né? Mas, enfim, seja como for, é terrível que as notícias estejam sendo essas, né? Lula proíbe o uso de linguagem de gênero, de linguagem neutra, não sei. Cara, todo mundo pode continuar usando, tá? É só a comunicação oficial que não vai usar, e é só isso. Continua sendo completamente permitido, tá? Enfim. Aliás, a língua é nossa. Não tem decreto nenhum, né, que faça isso mudar. Vamos lá. Ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Eu ia fazer um recadinho do café aqui, porque eu achei que esse corte valia. A gente já passou, então eu só vou fazer um recadinho super rápido. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho 3 cafés aqui, especiais da Vero Cafés Especiais, o Chocolatudo, o Frutíssimo e o Caramelícia, e um deles vai para minha máquina de café assim que esse plantão terminar. Eu quero que vocês me ajudem a escolher, porque eu só posso tomar um por vez, né? Eu não vou abrir todos os pacotes ao mesmo tempo. Então, se vocês tiverem uma ideia, me ajuda aí, miudinho. Beijos e conheçam a assinatura de cafés da Vero Cafés, tá? O link vai estar no nosso corte. Beijos. Cadê o botão?